Olá, estamos aqui de novo, João capítulo 10, e eu sei que eu estou num lugar diferente cada vez que eu ensino, né? Hoje eu estou no quarto das meninas, eu tenho que procurar um lugar que eu possa fazer o estudo que não tem ninguém, e às vezes não é fácil. Então, hoje eu estou no quarto das meninas, vamos ver se alguém vai entrar no quarto nesse tempo que estou ensinando. Mas estamos aqui em João capítulo 10. Lembra no início que nós falamos sobre as divisões do livro? Capítulo 10 é o último ensino nessa parte dos sinais. E aqui a gente está vendo mais uma vez o ensino de Jesus e ele vai falar sobre o bom pastor. E é mais uma vez uma conversa que ele vai ter com os líderes religiosos, com os judeus, como a gente já viu nos últimos capítulos, né? Ele faz isso bastante nesses últimos capítulos, mostrando que eles não têm as respostas, mas que Jesus tem as respostas. Agora a gente vai ver o cuidado de Deus. A gente tem falado sobre a autoridade de Jesus, né? A forma que ele mostrou que a gente pode confiar nele. Agora, nessa parte, a gente vai ver que ele é confiável. A gente pode ter certeza que Jesus é confiável, ele vai cuidar de nós. Mas ele vai cuidar como um bom pastor que sabe o que as ovelhas precisam, não sempre o que nós queremos. Então, para isso funcionar, a gente tem que ser como ovelhas que confiam no bom pastor. E nossa parte é difícil. Deixar ele ser o bom pastor, às vezes, é a nossa batalha. E João 10 tem muita coisa aqui que eu quero ver. Eu não sei se a gente vai ter tempo. Eu sei que vocês estão estudando fora desse tempo de ensino também, então tem muita coisa para refletir aqui. Eu tenho certeza que vocês vão ver outras coisas, porque eu não vou ter tempo para falar sobre tudo. Eu espero que vou ter alguma coisa para ajudar, mas tem muita coisa. É um capítulo bem legal e eu acredito que no nosso tempo junto a gente vai ver umas coisas boas também. Então, vamos fazer uma oração bem rápido e depois a gente começa a ler e estudar. João capítulo 10. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque nós temos Sua palavra, nos ajuda a ouvir o que o Senhor quer falar nesse dia, nesse tempo na palavra. Usa a Sua palavra para transformar nossas vidas, que nós podemos estar abertos para deixar o Senhor fazer Sua obra de purificação em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus, ele briga com os fariseus, os líderes dos judeus, mas ele faz isso para ensinar algo novo, principalmente para os discípulos. Ele está trazendo essa nova aliança. Então, tem muitas coisas que ele precisa ensinar que a cultura dos judeus fez com que eles perderam algumas coisas sobre Deus que eles precisam lembrar. Então, a gente vai ver o cuidado de Deus e como é bom saber que nós temos um Deus que cuida, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, né? Nós temos um Deus que está preocupado com a gente, que cuida de nós, que nos ama, que tem um plano para as nossas vidas e Ele, sendo um bom pastor, vai cuidar das ovelhas. Então, são coisas muito legais para a gente, coisas que com certeza vão falar com a gente nos nossos dias. Versículo 1, vamos lá. Eu estou vendo a introdução que eu tenho aqui é muito grande. Eu estou tentando pular as coisas que não preciso falar. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, Jesus fala que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que vêm da forma errada. Ele acabou no último capítulo, no capítulo 9, lidando com o cego, né? O cego que recebeu a cura
e Jesus encontrou com ele, Jesus, né, ministrou na vida dele não só a cura, mas depois conversou com ele, mostrou que ele é o Cristo, o homem aceitou a mensagem, recebeu Jesus, e depois Jesus fala com os fariseus no final de capítulo 9, e ele fala, a última coisa que ele fala no versículo 41, ele fala: disse Jesus, se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, Jesus está falando sobre essas pessoas que falam que têm as respostas, falam que estão bem, eles têm a palavra, eles podem ver as escrituras, eles estudam as escrituras, como fala em João 5,39, mas eles não têm vida nas escrituras porque não conhecem Jesus através das escrituras. Então, por causa disso, eles ainda estão perdidos, eles pensam que podem ver, mas na verdade ainda são cegos, porque não estão vendo a verdade. Então existe culpa para eles, porque eles têm a palavra e não estão recebendo da palavra. E ele fala agora, saindo daquele contexto e entrando nesse, é a mesma ideia. Ele está continuando nessa... Ele não fala o que aconteceu no outro dia, numa outra conversa, mas parece que é a mesma conversa. E ele fala: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Na mesma ideia do cego. Então você pensa que você sabe como entrar, como ter acesso a Deus, mas na verdade, se você entra de um jeito que Deus não deu, uma porta que Deus não abriu, então você vai ser igual um ladrão ou um assaltante que está tentando entrar de uma forma que não é legal, que não é aceito, né? E qualquer um que entra de uma forma que não é aceito, ele está entrando para roubar, para destruir. Quem faz isso? Para mentir, né? Quem faz isso? Qual que é o trabalho Quem é a pessoa que faz esse tipo de trabalho? É diabo, né? Ele veio para destruir, para roubar e para matar, né? E ele é um mentiroso. Então qualquer um que está entrando por uma outra porta, está tentando entrar de outra forma que não seja Jesus, então essa pessoa é ladrão e assaltante, está seguindo o caminho de Satanás, e a gente tem que tomar cuidado. E sabemos que a pessoa que entra como ladrão e assaltante, entra porque quer alguma coisa, né? Não tem direito a entrar nessa casa, mas entrou de uma forma errada porque quer aproveitar de alguma coisa na casa. Então, eu vou entrar na casa para pegar algo que não é meu, eu vou pegar dinheiro, vou pegar, né, alguma coisa da casa, porque eu vou roubar isso dessa pessoa e eu vou levar para mim, porque isso vai fazer bem para mim. É igual que as pessoas, os fariseus estão fazendo. Eles estão entrando na porta que não é Jesus e eles estão roubando daquilo que é de Deus. Lembra o que Jesus fez em capítulo 2? Ele entrou no templo, ele expulsou os líderes religiosos do templo, porque eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo um mercado, eles estavam vendendo as coisas na casa que é para ser a casa de oração, onde as pessoas precisam ter acesso a Deus. Eles usavam isso para ganhar dinheiro. Isso se chama ladrão, né? Então, aqui ele fala: se você não entra da forma que eu abri, na porta que é de Jesus, então é um mentiroso, é um ladrão, é um assaltante. Versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, Jesus vai entrar pela porta, ele vem da forma que... É um pouco confuso, em alguns momentos, a forma que Jesus conta essa história. Eu vou falar, tem algumas coisas que ele fala sobre aquele que entra pela porta, mas também aquele que é a porta e o porteiro. Então, Jesus é todos. Amém, né? Tudo bem, vamos só acreditar. Jesus, ele vai ser as três coisas nessa história. Mas ele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O pastor não tem que entrar escondido. O pastor vai entrar de uma forma que todo mundo pode ver e você vai saber que ele tem direito a entrar dessa forma. Jesus veio como? Ele veio cumprindo promessas. Ele tem as escrituras que falam a respeito dele. Ele tem João Batista que mostrou. Ele tem o Pai que nos deu através de Moisés, através da lei, através dos profetas. A gente tem certeza que Jesus é Deus. Ele entrou pela porta porque ele mostrou quem ele é, ficou claro, não tem nada escondido, ele não está roubando, ele não é assaltante. Jesus entrou pela porta. Então, ele entrou diferente dos fariseus. Vamos ver versículos 3 e 4. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Agora, ele é o porteiro, vai abrir a porta. O porteiro, quem é que abre a porta? Também é Jesus, né? Jesus é a porta. A gente pode falar talvez que é Deus que abriu a porta, o porteiro, mas o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, o porteiro vai abrir a porta para o bom pastor, né? Para o pastor entrar. O porteiro pode ser que foi Deus que usou João Batista, os profetas, a lei, Moisés, né? Essas outras pessoas para abrir a porta para ele, pode ser. Mas quem abriu a porta para nós ter acesso a Deus foi Jesus. Então depende da forma de olhar para essa história. Mas Jesus, ele está falando sobre Jesus aqui, e ele fala que ele chama suas ovelhas pelo nome. Eu gosto disso. Ele chama pelo nome. Jesus, nosso bom pastor, ele não só tem esse rebanho gigante de ovelhas que todos que querem vão para ele, mas ele não tem relacionamento. Ele chama pelo nome. Jesus tem relacionamento. Jesus tem intimidade com as suas ovelhas. Ele conhece cada ovelha de uma forma pessoal, né? E ele tem esse relacionamento, ele tem essa intimidade para conhecer o nome, saber a história, e ele vai conhecer o caráter, o que cada um gosta, como é, e é muito legal. Ele mostra essa intimidade, né? Esse relacionamento com as ovelhas. Então ele sabe o nome de cada um, ele chama cada um, né? Jesus vai chamar as suas ovelhas, né? E ele leva para fora, né? Eles fazem parte do rebanho dele, mas eles não ficam dentro de um prédio, eles não ficam só no grupo deles, mas eles vão para fora, para o mundo. É uma imagem que a igreja, né? Nós recebemos Jesus, nós fazemos parte da família de Jesus, do rebanho de Jesus, que nós chamamos a igreja, mas a igreja não é para ficar fechado dentro de um prédio, mas é para sair para o mundo. Ele leva a igreja para fora, e depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus vai nos levar para o mundo. Nós temos que viver no mundo. A gente tem um tempo que a gente pode ir para uma escola da Bíblia, a gente pode conhecer mais a palavra, a gente pode entender mais sobre como viver o chamado de Deus, como falar de Jesus, como explicar as Escrituras, mas tudo isso tem que nos levar de volta para o mundo. Nós estamos com Jesus no mundo e nós temos que estar no mundo porque a luz tem que brilhar nas trevas. E se a gente não está nas trevas, a gente vai ficar igual um estacionamento. Você já viu um estacionamento à noite que tem muitas luzes, né? Você tem todas essas luzes em um lugar só, fica tudo brilhando, mas o resto do mundo está tudo escuro, né? A gente não pode ter todas as luzes no mesmo lugar. Nós temos que levar a luz de Jesus fora do mundo. Então, ele fala que as ovelhas fazem parte, sabem, ele conhece o nome, ele chama, eles vão conhecer a voz do bom pastor, mas ele vai levar para fora. O trabalho da igreja existe no mundo.
a gente não pode pensar que a obra principal da igreja acontece dentro do prédio da igreja, dentro do nosso grupo entre a gente. Existe um chamado de pastor, que o pastor vai ajudar as ovelhas, né? É um trabalho no reino de Deus, mas a igreja, de uma forma geral, tem que estar no mundo para alcançar o mundo. Então ele leva para fora, ele vai conduzir todas as ovelhas, ele vai na frente, ele está junto, ele não vai abandonar, ele não vai mandar e ele fica para dentro, né? Ele vai junto, ele vai guiar, ele vai estar junto e ele vai adiante deles, ele que leva, ele que vai mostrar o caminho. Nós temos que estar com Jesus. Lembra que a gente viu lá em João 2 que nós simplesmente temos que ouvir de Jesus. Ele vai guiar, ele vai mostrar o caminho, ele mostra o que a gente tem que fazer e nós temos que seguir. E ele fala, e esses o seguem. Nós temos que seguir Jesus. Ele tem um plano, ele é o pastor, ele sabe para onde nós temos que ir, quem precisa ouvir, onde a luz tem que brilhar. Ele tem essas respostas. Meu trabalho como ovelha, você conhece esse bicho? Não é o animal mais inteligente, né? A ovelha não é muito rápido para correr de perigo, não é muito forte para brigar quando tem um inimigo, quando tem alguém que quer matar, não é muito esperto para poder fazer um plano, né? A ovelha só não sei a palavra, útil, só é seguro, só é bom quando tem um bom pastor. A Bíblia só fala bem da ovelha quando está junto com um bom pastor. Fora disso, a ovelha não é nada, porque está em perigo, tem medo de tudo, não consegue se proteger. A ovelha só fica bem com um bom pastor. Então, nós temos que ir para o mundo sim, mas só podemos ir junto com o nosso bom pastor. Temos que ter intimidade com Jesus todo. A gente não pode ir sozinho, temos que estar com ele. E ele fala, conhecem sua voz. A gente precisa conhecer a voz de Deus. Ele vai falar um pouco sobre isso, sobre o trabalho do Espírito Santo. A gente vai ver mais sobre isso em capítulos 15 e 16. O trabalho do Espírito Santo na vida do cristão depois de Jesus, depois da morte de Jesus, quando ele não está mais presente aqui. É uma coisa ouvir de Jesus quando você é um discípulo de Jesus, vivendo junto com ele durante os 3 anos de ministério. É outra coisa quando Jesus não está mais presente, né? Então ele fala, a gente vai ver mais sobre isso, a gente não vai falar muito sobre isso agora, porque em capítulos 15 e 16 a gente vai falar sobre esse trabalho do Espírito Santo, o trabalho também da palavra, que vai ser bem interessante, e a gente fala mais sobre isso depois. Mas nós, as ovelhas, precisamos fazer um trabalho, nós precisamos ouvir o bom pastor e deixar ele guiar. Eu não sei o caminho, eu não faço bons planos, eu não consigo ser a luz do mundo, eu não consigo me defender no perigo, eu não tenho nada. Eu preciso de um bom pastor, eu preciso com ele todo momento. E como é importante a gente reconhecer como nós somos fracos para poder viver desse jeito. Versículo 5, mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, nós temos o Espírito Santo, nós precisamos saber ouvir do Espírito Santo. Nós sabemos também que existe essas pessoas que querem entrar de outra porta, como ele falou em versículo 1, né? Existe o ladrão, existe o inimigo, o assaltante que quer destruir, e nós temos que prestar atenção. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Em Tiago capítulo 1, Tiago fala que nós podemos pedir sabedoria se nós não sabemos. Em João capítulo 7, ele prometeu rios de água viva. Em João capítulo 16, ele prometeu o Santo. Nós temos acesso a essas coisas para poder ouvir de Deus e não ouvir de outros, mas nós temos que ter intimidade com Jesus
para poder viver dessa forma. Se nós não temos intimidade com Jesus, como que a gente vai viver nesse mundo? Como que a gente vai ser seguro no meio de assaltantes, de assassinos, de pessoas que querem destruir nossa fé, que querem roubar, que querem destruir a obra de Deus? Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer Jesus. E é só assim que a gente vai viver seguros. Versículo 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Isso seria uma coisa muito normal para os judeus, porque eles trabalham com ovelhas. Sempre foi o trabalho dos judeus trabalhar com ovelhas, né, como pastor. Desde o início lá, Abraão tinha também, mas quando eles foram para o Egito, foi o trabalho que eles receberam em Egito. Sempre fez parte da história dos judeus trabalhar com ovelhas. Então é uma coisa que eles conhecem bem, mas a história das ovelhas eles entendem. Eles não entendem o lado espiritual. A gente tá ao contrário, né? A gente tem dificuldade com a parte das ovelhas porque a gente nunca trabalhou, nunca trabalhei com ovelhas, eu não sei como funciona. Eu li, né, sobre para entender melhor, mas eu nunca vi, eu não sei, eu morei na Inglaterra 3 anos e eu vi muitas ovelhas, mas nunca conversei com um pastor para saber como é o trabalho de um pastor. Só li alguns livros sobre. Mas eles não entendem a parte espiritual. E nós podemos ver a parte espiritual porque nós temos todas as escrituras e podemos olhar para tudo que Jesus está preparando e como ele fez tudo isso acontecer. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então aqui Jesus continua com essa ideia das ovelhas, da porta, do aprisco, só que agora ele fala sobre a porta, né? Jesus tem essas declarações, eu sou, né? E ele fala aqui, eu sou a porta das ovelhas. Ele tem duas dessas declarações aqui, mas a primeira é eu sou a porta. Lembra que são 7 declarações que ele fala, eu sou alguma coisa. A porta, o pastor também é a porta, né? Eles faziam esse aprisco, eles faziam um tipo de muro em volta para ter um lugar seguro para as ovelhas. Então o pastor saía com as ovelhas de manhã, deixava, né, comer, ir para um lugar verde, passava um dia, levava para o rio para tomar água. Ele fazia tudo durante o dia. Quando estava começando a ficar tarde, ele voltava para o aprisco, colocava dentro do aprisco, num lugar seguro, só existia uma porta, né? E o pastor deitava nesse lugar da porta. Na verdade, não existia porta. O pastor mesmo era a porta. Então, quando ele deitava, agora ninguém pode sair, nenhuma ovelha pode sair sem passar por ele, e ninguém pode entrar para roubar, para destruir, sem ser o pastor. Você tem que passar pelo pastor para poder entrar. Então, é uma imagem muito legal quando ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o pastor, mas ele também é a porta. Ele é aquele que traz segurança para a gente. Você tem que passar por Jesus para entrar no aprisco, para fazer parte do reino dele, para ter salvação, perdão dos seus pecados, para ser adotado como filho, só através de Jesus, né? Somente em Jesus você pode ter isso. Então, para entrar e para sair também, você tem que passar por Jesus. Então, eu não vou falar sobre perder salvação, essas coisas, mas, amém, vamos só deixar isso, né? Jesus é a porta. Você não quer mais salvação? Jesus é a porta, então fala com ele. Eu não quero nada com isso. Mas
Os outros que entram de outras formas, Jesus é a porta, ele está olhando, ele está protegendo, ele está sempre 24 horas junto com as ovelhas. E como é legal essa ideia de segurança, de cuidado, que Jesus está sempre junto com as ovelhas. Ele está sempre olhando, sempre né, vigiando para saber se está tudo certo com suas ovelhas. Muito legal essa ideia. E ele fala, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então sempre veio pessoas falando que é o Cristo, em toda a história acontecia isso, é normal, né? A gente tem muitas religiões, muitas coisas que as pessoas falam, mas só existe um Jesus e nós precisamos saber que é somente em Jesus que existe as boas novas. Os outros que vieram era sempre porque queriam ganhar alguma coisa, né? Eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Então ele já falou sobre isso. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então você pode entrar e sair livremente, né? Você já faz parte da família. Depois de fazer parte, você pode sair para o mundo e você não vai perder seu lugar no reino, no aprisco, no rebanho de Deus, né? Então ele vai levar para fora, eles vão achar pastagem, mas depois eles voltam porque eles conhecem a voz do pastor e ele vai chamar, eles voltam com ele. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então se tem alguém entrando por uma outra porta, um outro lugar, você sabe que ele vem para matar, para roubar, para destruir. E Jesus veio para dar vida e vida plena, né? Para que tenham vida e tenham plenamente. Isso aqui é muito legal. A ideia de plena aqui é uma ideia de ficar num lugar. Eu não sei como era para você, eu cresci numa família cristã, né? Que eu cresci conhecendo a Bíblia, indo para a igreja, e uma coisa que eu ouvi de muitas pessoas é que o cristão tem uma vida chata, né? Que não tem coisas empolgantes, não, né? É a vida mais chata que você não pode fazer nada. A ideia aqui de vida plena vem da ideia de algo que tem que ficar no lugar e isso aqui está transbordando, né? A ideia de plena, é o que você precisa e mais, né? Passou os limites. Você tem algo que tem limite, você pensa sobre um copo de água e transbordou e tem mais do que era para ter, né? Nossa vida é assim, é uma vida que transborda, é uma vida que não tem limite. E é isso que nós temos em Jesus. Eu não sei você, mas quando eu aceitei Jesus e eu decidi dar minha vida para Ele completamente, é uma coisa quando você fala, Deus, eu vou te dar um pouco, mas eu não quero te dar tudo porque eu tenho medo de perder as coisas que eu quero. Assim não é um jeito de viver. Se você quer uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que transborda, você tem que dar tudo para Ele. E fazendo isso, eu vou te falar que não vai faltar aventura na sua vida. Eu posso pensar em tantas histórias na minha vida de coisas, das loucuras que Deus fez na minha vida, de sair do meu país com 20 anos de idade, ir para um lugar que eu não conheço, que eu não falo a língua, de começar uma igreja com 21, 22 anos de idade, plantar uma igreja, de adotar 3 filhos de uma vez, de tantas coisas que Deus fez na minha vida, desde que eu falei, Deus, eu vou te dar minha vida inteira, eu não parei de ter aventura. Eu tenho uma vida mais empolgante, porque em Jesus nós temos uma vida plena, uma vida que transborda, porque não tem limites. Jesus está fazendo milagre, Jesus está usando minha vida, eu faço parte da obra de Jesus. E
O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para dar vida plena. Não é uma vida chata, não é uma vida que a gente não vai ter nada legal, né? Que você não consegue fazer nada. Em Jesus nós temos a vida mais empolgante. 11. Eu sou 10, 11, né? João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, é isso, né? Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então, alguém que está recebendo um salário, sabemos que você, como pastor, você pode receber salário, né? Sabemos disso, não é problema, porque quem faz o ministério tem que viver pelo ministério. Eu não tem que viver, mas pode viver pelo ministério. O Paulo vai falar em Coríntios, né? Não é um problema isso, mas se você só faz o ministério para receber dinheiro, aí sim tem um problema. Se só está fazendo o ministério porque você quer ganhar dinheiro, temos um problema muito grande. Se você tem um coração que eu faria o ministério de qualquer forma, porque eu amo o ministério, porque eu quero servir Jesus, e você pode receber por isso, amém, muito legal, isso é muito bom. Você só faz porque você vai ganhar dinheiro, você tem um problema, porque aqui Jesus fala, se você só faz para receber dinheiro, na hora que começa a ficar difícil, você vai abandonar. Você vai abandonar as ovelhas que começaram a depender de você, e agora, quando realmente precisam de um pastor, você não quer sacrificar pelas ovelhas, você vai fugir. É ruim, né? E isso acontece em igrejas, isso acontece no ministério, mas ele fala que ele é o bom pastor. Jesus, sabemos desse amor ágape, né? A palavra que fala sobre o amor de Deus, é um amor sacrificial, comparado com as outras palavras que falam sobre o amor do irmão, de um amigo, né, de um casal. Ágape é um amor sacrificial, não é para eu receber algo, mas é um amor, não sei se eu falei certo, é um amor que se entrega, que vai ser um sacrifício. E esse é o amor de Jesus. O bom pastor, ele vai dar sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não vai pensar, o que eu posso receber? Quanto que eu posso ganhar nessa igreja? Eu vou para uma cidade, para uma igreja que pode me pagar bem. Se um pastor tem esse coração, não tem coração para servir as ovelhas, mas tem coração para receber para mim o dinheiro que eu quero, não é um bom pastor. O bom pastor vai dar sua vida pelas ovelhas. Esse é Jesus. Jesus é o bom pastor. Se não existe o bom pastor, as ovelhas estão em perigo. Lembra que a gente falou sobre as ovelhas? As ovelhas precisam de ajuda, precisam de cuidado, precisam de alguém para defender, para mostrar para onde ir, para ajudar nessa vida. E Jesus não vai abandonar a gente quando começa a ficar difícil. Ele não vai abandonar a gente porque a gente está fazendo errado. Ele não vai abandonar a gente por causa das dificuldades da vida. A gente aprende muitas vezes com o nosso passado, a nossa história. Talvez a gente foi abandonado pelos amigos, a família, os pais, ou alguém que era para me ajudar, e fica difícil confiar. Mas Jesus é aquele que nunca vai nos abandonar. Ele é o bom pastor que ele mostrou o amor dele quando ele entregou sua vida para as pessoas. Lembra que nos sacrifícios, na lei de Moisés, os sacrifícios é a ovelha que vai dar sua vida para salvar as pessoas, né? Porque o valor de um ser humano é maior, né?
O valor de uma pessoa é sempre maior do que um animal. O animal é importante, mas uma pessoa é muito mais importante. Aqui o bom pastor, ele, tendo mais valor, se entregou para salvar aquilo que é menos, que somos nós, o rebanho. Nós recebemos do sacrifício do bom pastor. Nós, sendo ovelhas, sendo menos, recebemos dele o sacrifício. É o contrário, né? Na lei fala que a ovelha tem que morrer para salvar a pessoa. Em Jesus, ele morreu, o bom pastor morreu para salvar as ovelhas. Que incrível a graça de Deus, né? Nossa, eu gosto muito de ver a Bíblia. Não sei se você fica empolgado com a Bíblia. Eu fico. Jesus é bom. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, Jesus fala que ninguém tirou a vida dele. Não foi a vontade do Pai, então Jesus vai obedecer mesmo não querendo. Não é que Deus é muito difícil como Pai, então falou, agora você vai ser um sacrifício, agora você vai morrer. Não era assim. Jesus falou, eu queria fazer isso. Eu dou minha vida, eu entrego minha vida, porque eu quero dar minha vida para salvar as ovelhas. Foi a vontade de Jesus. Foi a vontade de Deus também. Né? João 3,16. Deus deu seu Filho, né? Mas aqui o Filho se entregou também. Os dois decidiram juntos. É a vontade dos dois. Os dois pensam igual. Têm o mesmo coração, a mesma mente. Então não é um que decidiu mandar o outro, decidiu que ia ser assim. Os dois entenderam que temos que salvar a humanidade, então Jesus vai entregar sua vida para que nós, as ovelhas, podemos receber vida. E ele fala que ele vai entregar a vida, mas depois ele vai retomar a vida que ele entregou, né? Ele vai ressuscitar, ele vai ter vida novamente. E ele está falando sobre a morte e a ressurreição, né? Ele está preparando os discípulos para aquilo que ele sabe que vai acontecer. Ele preparou, ele fez tudo, ele mostrou como ia ser, mas os discípulos que não estão entendendo. Então, quando Jesus morreu, eles não entenderam nada e pensaram que Jesus tinha abandonado eles. Mas ele morreu para conquistar a morte, para pagar o preço do pecado, para que agora nós podemos ser perdoados e ter vida eterna e nunca mais morrer, porque ele conquistou a morte. Jesus é demais. Ele fala aqui também no versículo 16, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, Jesus, Deus, lá no início, em Gênesis, ele escolheu a família de Abraão, né? Abraão primeiro, depois a família dele. Essa família cresceu e se tornou uma nação, e a nação de Israel é o povo escolhido de Deus. Mas nós sabemos que esse povo, eles são o povo de Deus por causa da fé de Abraão. Não é por causa de boas obras. Eles são os escolhidos para seguir o exemplo de fé de Abraão. E nós também somos filhos pela fé. Nós recebemos por fé. Jesus veio agora e ele se sacrificou. Ele deu sua vida para que agora não só os judeus, o povo escolhido de Deus, pode ter salvação, mas todos nós temos acesso a Jesus, porque ele foi o sacrifício que abriu o caminho para todos. Não temos que estar mais debaixo da lei para ser filho de Deus. Como é bom isso, né? Eu não preciso fazer circuncisão, eu não preciso fazer sacrifícios,
tudo foi cumprido em Jesus. Então agora precisamos de uma coisa só: o sacrifício de Jesus. Se nós colocamos nossa fé em Jesus, nós temos parte dessa família, desse aprisco, desse rebanho de Deus. Então, ele fala que tem outras ovelhas, são os gentios, né? E começou com os judeus, tem os gentios, mas ele fala que esses outros gentios também vão ouvir a voz, mas existe um só pastor, e agora todos nós estamos olhando para o mesmo pastor, os judeus e os gentios, todos nós olhando para Jesus, para ter vida